No seu primeiro dia no governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que elevou o salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Mas como podem estar comentando por aí que o salário mínimo reduziu, sendo que houve um aumento de R$ 44? O argumento é que o salário mínimo previsto na Lei Orçamentária Anual, que é basicamente o planejamento de gastos do governo do próximo ano, era de R$ 1.006. Então o bolso, no seu primeiro dia, já decepcionou os eleitores e na verdade deu um aumento menor que o previsto no orçamento? Sim. Mas antes de você sair compartilhando que o governo é uma merda e que o Bolsonaro não pensou nos pobres, segura um pouquinho aí e ouve o que a gente tem a dizer. Mantendo o nosso compromisso de divulgar um pouquinho de ciência, mesmo quando isso envolve política, ciências econômicas, nós vamos te ensinar por que esse aumento, na verdade, é o primeiro aumento real do salário mínimo dos últimos 3 anos. Antes de continuar com o vídeo, só um minutinho. Entra lá no apoia.se/olaciencia para ajudar a gente. É uma plataforma de apoio coletivo na qual você pode financiar o nosso trabalho de divulgação científica aqui no YouTube com qualquer valor dentro do seu orçamento. Antes de começar a explicar, você primeiro precisa entender 2 conceitos. Inflação, que pode ser medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é a variação do preço dos produtos, e PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Ou seja, quando o INPC sobe, significa que a inflação é maior e que os produtos como arroz, remédios e gasolina estão mais caros. Seu dinheiro vale menos no seu bolso. Já quando o PIB tem crescimento no ano, significa que o país produziu mais riquezas, que ele teve crescimento econômico. Esses conceitos parecem básicos, mas vão te ajudar a entender a história do salário mínimo. O aumento para 2019 foi de 4,61%. É o primeiro ganho real do salário mínimo em 3 anos. O valor subiu mais que a inflação, que no ano de 2018 deve fechar em cerca de 3,40%. Porém, o ganho real, que é a diferença entre a inflação e o aumento do salário mínimo, não é uma decisão do presidente Bolsonaro. Ele só foi possível porque o país teve um crescimento do PIB de 1% em 2017. Peraí, 2017? Como é que o crescimento do PIB de 2017 pode afetar o salário mínimo de 2019? Ah, por essa você não esperava. Uma lei sancionada em 2011 e colocada em prática em 2012, ainda no governo Dilma, criou uma regra para o aumento do salário mínimo. E é aí que entram os 2 conceitos, inflação e PIB. Para o reajuste do salário mínimo de um ano, no caso 2019, o presidente precisa levar em conta a inflação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no ano anterior, ou seja, 2018, e o PIB de 2 anos antes, 2017. A ideia da fórmula é, a cada ano, repor o que a inflação tira de você e só dar aumento caso a economia tenha crescido. Por exemplo, se a inflação do ano foi de 5% e o crescimento do PIB foi de 0, o Brasil não cresceu nada, uma coisa que custava R$ 100 no início do ano, agora custa 105 e o salário mínimo precisa aumentar pelo menos 5% para cobrir essa perda do valor do dinheiro, essa perda inflacionária. Se a economia tivesse crescido 2% nesse caso, aí sim, o aumento do salário mínimo seria de mais ou menos 7%, com um ganho real acima da inflação de aproximadamente 2%. Eu digo aproximadamente porque o cálculo não é só somar o PIB com a inflação. Na verdade, existe um macete que os presidentes podem usar para subir mais ou menos esse salário mínimo. Quando o salário mínimo é definido no fim de dezembro de todos os anos, a inflação do mês de dezembro ainda não fechou. Então você tem a inflação de janeiro a novembro prontinha para a fórmula, mas precisa fazer uma projeção, uma estimativa de inflação de dezembro. E é aí que o presidente pode fazer alterações, muitas vezes com viés político, porque de fato o salário mínimo é algo que o trabalhador mais pobre sente na pele. Se ele assumir na sua projeção que a inflação será mais alta, o aumento de salário mínimo será maior. Já se ele assumir que a inflação de dezembro será mais baixa, o aumento será menor. Mas a lei prevê que os erros sejam corrigidos no reajuste do ano seguinte. Foi o que aconteceu esse ano. No reajuste de salário do Temer de 2018, a projeção do governo subestimou a inflação de dezembro e pagou um salário mínimo menor. Essa diferença tinha de ser compensada no reajuste de Bolsonaro. Então vamos aos cálculos. Nos primeiros 11 meses de 2018, o INPC acumulado está em 3,29%, faltando apenas o resultado de dezembro. A projeção do governo foi de inflação do INPC de 3,42% para o ano. A correção do erro do aumento do ano passado foi de 0,19%. Temos 1% de crescimento do PIB em 2017, ou seja,
Somando esses números, chegamos a exatos 4,61% de aumento. 4,61% de 954 é igual a R$ 44 aproximadamente. Soma-se esses R$ 44 aos 954, que era o salário mínimo de 2018, temos aí R$ 998, que é justamente o salário mínimo de 2019 reajustado. Nos últimos anos, o valor do salário mínimo tem sido usado como arma política, tanto por quem está no governo quanto pela oposição. No reajuste decretado por Bolsonaro não foi diferente. Enquanto partidários do atual presidente o elogiavam pelo aumento real, que só foi possível pelo crescimento da economia em 2017, opositores o acusam de reduzir o valor do salário mínimo. Postagens do tipo foram feitas em páginas da oposição. Bolsonaro diminuiu o valor do salário mínimo no primeiro dia, porque estavam considerando a projeção da lei orçamentária anual, que não é aquela que define o salário mínimo. O próprio Temer foi várias vezes acusado de não dar aumento real ao salário mínimo, mas os reajustes sancionados por ele não contemplavam anos de crescimento econômico, ou seja, os aumentos que ele sancionou obviamente só poderiam cobrir a inflação, porque não tinha havido crescimento nos anos anteriores. Segundo uma reportagem do jornal Nexo, que inclusive é uma ótima fonte jornalística, que costuma explicar os fatos colocando as fontes de onde ela pegou as informações, o valor do mínimo pesa muito nas contas do governo, principalmente por causa da previdência social. Cada real de aumento do salário mínimo representa um gasto de 303 milhões no orçamento da União, segundo a projeção feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante ressaltar que essa lei que define o salário mínimo foi sancionada pela primeira vez pela Dilma em 2011 e precisa ser renovada em 2019. Se não for sancionado novamente por Bolsonaro, o salário mínimo voltará a ser livremente decidido pelo presidente da República, tornando aí sim um instrumento ainda mais político do que econômico. Não estamos defendendo um presidente ou outro, apenas clarificando para vocês como é calculado o salário mínimo. A verdade é que, apesar dessa pequena valorização real do salário mínimo, ele é insuficiente para cobrir os reais gastos de uma família. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo para uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 3.959 para cobrir as necessidades vitais básicas do cidadão, como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, transporte e previdência social. É isso que deveria estar em discussão, mas por conta de brigas políticas, falta de pensamento crítico e pensamento científico, estamos discutindo se o presidente aumentou ou não o salário mínimo. Um grande abraço e até a próxima.